como levando informação para todo mundo. Eu acredito que a informação, mais do que nunca, com os altos custos, com a inflação que nós estamos passando, a informação ela vai ser o diferencial, né? Os Com detalhes, certeza. o sucesso cada vez mais estão nos detalhes, né? Meu nome é Felipe Melo, estou como zootecnista e gestor técnico comercial da Zooflora. Atuamos no mercado de nutrição de ruminantes há 11 anos, né? Mais especificamente na região norte de Goiás e Tocantins. Então, nós trabalhamos com nutrição de ruminantes com foco em bovinocultura de corte, né? E como nós conversamos eu e o senhor, nós estamos, tanto o senhor como eu, nós estamos vendo aí uma grande mudança nesse mercado, né? Grandes áreas de pastagem, tornando-se lavoura, alguns pecuaristas saindo da atividade, e nosso bate-papo hoje é basicamente sobre isso. Legal, legal. Tá. Hoje você está falando da onde? Você fica sediado em qual município? Goiânia? Goiânia, 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 Tá. Goiás. Tá. E hoje você está falando de qual cidade? Não, em Goiânia também, Goiânia também. Ah, tá ok. Porque você falou que estava na exatamente. zona rural, né? Eu pensei que Isso, era, isso. estava em algum município. Não, em Goiânia hoje, Ah, exatamente. tá ok. Tá ok, tá ok. Tá. Mas o forte de atuação, onde você atua mais é no norte de Goiás? Isso, o norte do Goiás, região do Vale do Araguaia e o norte, e também todo o Tocantins a gente tem atuação. Certo, correto, correto. Então, é Felipe, né? Felipe, isso mesmo, pronuncia normal, Tá, Felipe. Felipe, Escreve né? complicadinho, mas pronuncia Felipe. Isso, mas Felipe, não, legal, então, tá? É, aí também, aí no caso, você também possui um canal, né? Ou aí, a gestão pecuária, né? Temos o Instagram, temos também o nosso site, onde nós fazemos postagens técnicas. A gente gosta de movimentar bastante aí. Sempre trazendo um Tá, pouco do nosso dia a dia, né? Alguma coisa que a gente aprende, algumas contas, bastante filmagem. Talvez no pequeno relance de uma pessoa que visualizar, consegue pegar ali uma ideia e colocar em prática, né? não, correto, correto, tá. Então, como eu falei para, como a gente já havia conversado, né, Felipe, tá aí até para o pessoal se situar, né? Já está aí, fica numa região, né? Praticamente voltado tanto para a agricultura como para a pecuária, né? As áreas de agricultura, né, que são as terras mais argilosas, praticamente já foram abertas, né? Acho que resta Certo. poucas áreas, né? Aqui a gente está plantando em torno de safra de verão, em torno de uns 300 mil hectares de soja, tá? Perfeito. E agora tem uma região aqui de Jataí, né, em torno de uns 100 mil hectares, estimado, né? Que grande parte dessas áreas, né, já estão migrando para a lavoura, tá? Então, eu vejo o seguinte, né? Como grande parte, alguns, né, pecuaristas estão virando lavoureiro, né? Então, além de, né, continuar com a pecuária, também estão iniciando o ramo aí também da agricultura, tá? Tem muitos Sim, produtores também arrendando as áreas, né? Para outros produtores, né, que estão vindo de outras regiões, né, ou mesmo aqui da região, tá? sim, E transformando as áreas, por exemplo, de pastagem normalmente já degradadas, né, em lavoura, tá? certo. Tá? Então, Perfeito. com certeza, né, os pecuaristas que ficarão, né, vai ter que, com certeza, vão ter que mudar o foco, né? Quer dizer, vai ter que investir mais, né, para tentar produzir, aumentar a sua produtividade, né, Felipe? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acredito assim que o único motivo de se criar bovinocultura de corte ou de leite é a gente ser pelo menos competitivo com a agricultura. Então, essa pressão que tem aí na região do sudoeste goiano, que é tradicional em lavoura, ela está descendo cada vez mais para o norte. Então, a gente já está Certo, vendo a região aqui do Vale do Araguaia, vamos citar dois municípios característicos, que é Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. certo, O que foi aberto de áreas agora na safra passada e vai ser aberto na safra seguinte é histórico. Isso nunca aconteceu antes, entendeu? certo. E, consequentemente, em grosso modo, o progresso avança, as terras se dobram, triplicam de preço, entendeu?
Só que é em cima de terras de boi, terras de vaca, terras de bovinocultura, terras de bovinocultura. Então, nós temos hoje a bovinocultura, ela tem, principalmente a de corte que a gente atua, ela tem duas pressões fortíssimas. A primeira pressão é pelo arrendamento para a lavoura, que Certo. hoje se recebe que de primeiro ano 7, 10 sacas para arrendamento. E uma outra pressão, que pouco se fala, que é você conseguir bater pelo menos a taxa Selic. Que hoje, se o cara quiser fazer dinheiro com o rebanho dele e pegar o dinheiro dele e colocar na mão do governo, ele consegue ali seus 13% de Selic e mais uns 5, 6% de IPCA, ou seja, ele tem 16, 17% de rentabilidade ao ano, sem colocar capital, entregando dinheiro na mão do governo, no tesouro IPCA, no tesouro Selic. Então, é a pressão da lavoura, cada vez mais, pagando isso aí 1.800, R$ 2.000 por hectare ano, e mais a pressão do governo, que a gente tem que ser eficiente para conseguir bater pelo menos uma taxa Selic. Ou seja, a bovinocultura tradicional, extensiva, de produção aí de 4, 5 arrobas por hectare, ela está praticamente, né, extinta. Ela vai estar extinta nos próximos anos, porque não se consegue cobrir os custos nesse nível de produção. Correto, tá, tá. E aí que tá, né? Aí, então aí, por exemplo, aí que entra também a participação cada vez mais, né, dos técnicos, né? Tanto dos técnicos Perfeitamente. como também dos produtores, né? Tanto os técnicos, a especialização cada vez mais dos técnicos, né? E também por parte dos produtores cada vez mais empresariais. É, nós temos aquela associação, né, a Asbram, que é a Certo, associação de todas as empresas de nutrição animal, que comigo se certo, faz presente, que a Zooflora se faz presente. Então, só dos associados da Asbram, no Brasil, são mais de 10.000 técnicos rodando certo. e fazendo esse tipo de assistência. Então, talvez seja o maior trabalho de extensionista do Brasil, são os técnicos das empresas privadas de nutrição do Brasil, que são nesse nível de 10.000. E o produtor, como o senhor disse, cada vez mais ele vai ter que entender que aquela velha máxima que empresa, que fazenda tem que ser como uma empresa, isso já é realidade e cada vez mais nós vamos ter que trabalhar dessa forma. Nem que seja com aporte financeiro vindo de um parceiro, vindo de um banco, ou vindo de uma própria empresa, é muito comum pecuaristas serem empresários, né, de outros ramos e investirem em pecuária. Então, essa questão também é uma questão delicada, mas que se faz necessário. Esse aporte financeiro externo, seja ele via banco ou seja ele via algum tipo de parceiro, se faz necessário para a gente poder escalar os ganhos. Porque para sair de uma pecuária tradicional, produzindo 4, 5 arrobas por hectare ano, né? Vamos botar uma arroba de R$ 300, nós estamos falando de faturamento de R$ 1.500 por hectare ano. 1.500, né? Aí você tem toda vários níveis de despesa, né? Para você evoluir para uma produção para uma pecuária de nível de 20, 30 arrobas por hectare ano de produção, requer um fluxo de caixa bem ajustado, requer um investimento bem considerável. Então, Tá ok. Só para me entender melhor, viu, Felipe? Que já que você tocou no assunto, tá? A média hoje de Goiás seria quantas arrobas aí por hectare? eu não vou saber falar para o senhor o Goiás específico, né? Porque é um dos estados que Certo, mais certo. confina, e quando você confina, você aumenta muito essa média, né? Correto, Mas correto. vamos falar um nível nacional hoje, é 4, 5 arrobas por hectare ano. 4, 5 arroba, tá? E o ideal era chegar pelo menos a quanto? O ideal, como eu comentei nisso, o ideal é a gente conseguir aproximar a lucratividade próximo do que um arrendamento de soja nos daria, né? Então, se um Certo, arrendamento correto. de soja nos dá 10 sacas a 180, 1.800 por hectare ano, o que a gente precisa fazer para chegar próximo dessa rentabilidade? Porque, como o senhor disse, se a gente ficar muito longe disso, é mais vantajoso a gente pegar a área e entregar para a agricultura, vai melhorar a nossa terra, a gente vai ter uma rentabilidade de 1.800 a R$ 2.000 por hectare e não tenho a pressão do capital, porque se eu coloco
um garrote ou uma vaca por hectare é R$ 3.000 de investimento por hectare. Esse animal me custa 3.000. Então eu tenho um animal por hectare, é 3.000 que eu tô pondo ali, mais o custeio dele. Então certo. se o cara pega a terra dele e entrega para a lavoura, ele não tem esse investimento, e ainda tem uma rentabilidade garantida no final do ano, né? Então Certo. a ideia é qual o nível de produção para chegar próximo dessa rentabilidade, né? Talvez não vai conseguir alcançar, mas o quão próximo a gente consegue atingir. Correto, correto. Tá. Tá. E para melhorar, você acha que o produtor deve investir em quê? Pastagem, pastagem e pastagem. Esse é a máxima que cada vez mais a gente vai ter que saber trabalhar isso, técnicos como o pecuarista. Porque é o seguinte, um animal, um bovino, ele tem uma exigência de consumir em torno aí de 2 a 2,5% do peso vivo dele em matéria seca. Então, Certo. o animal em pastagem, ele consome 100% disso via pastejo. 100% disso via pastejo. Então, se eu tenho uma demanda de 2,5% do peso vivo diário de consumo e eu não consigo ofertar isso, consequentemente, o animal vai perder peso. Ele não vai atingir a nossa meta de ganho de peso. Consequentemente, a nossa meta de desempenho no final do ano vai ficar aquém. Então, o foco principal sempre foi e cada vez mais vai ter que ser na produção de pastagem. Ter Fantástico. a pastagem de qualidade, na quantidade exata para poder ter o desempenho. E, no final, o auxílio estratégico do confinamento para terminar os animais. Certo. Esse daí praticamente que seria o manejo assim mais indicado. Exatamente. É um manejo, igual o senhor comentou, as áreas estão se reduzindo, né? Isso. Algum pecuarista que for entregar parte da área dele para soja, ele vai ficar com uma área menor. Essa área menor, provavelmente, ele vai querer manter a mesma quantidade de animais. Para manter essa mesma quantidade de animais, ou até aumentar a produção, nós temos que focar muito em manejo de pastagem. Desde do plantio, né, os tratos culturais adequados, até a manutenção, até a divisão de piquete, fazer os modos rotacionados, se assim for optado, se for escolhido dessa maneira. O foco tem que ser esse, porque a arroba produzida a pasto, ela sempre vai ser a mais barata que nós temos hoje, em comparação com a arroba produzida no confinamento. Nós só temos duas opções: intensificar a pasto e finalizar no confinamento, para a gente poder diminuir o nosso ciclo, matar animais mais jovens. Consequentemente, nós vamos ter uma menor despesa, porque quanto mais tempo esse animal permanece na fazenda, maior a nossa despesa com ele, né? Mais a gente gasta ao longo da vida desse animal. Então, se eu tenho estimado que esse animal durante 20 meses na minha fazenda, eu vou gastar com ele R$ 1.500, eu posso pegar esses mesmos R$ 1.500, antecipar o investimento e matar esses animais aí com um ano, por exemplo. Diminuir 6 meses, diminuir 8 meses o tempo de permanência dele dentro da fazenda. Eu acho que o raciocínio é esse, é entender que no sistema intensivo, tanto de pastejo como de confinamento, o que eu iria gastar ali em 20 meses, eu trago esse investimento para 12 meses e finalizo esse animal. Consequentemente, o meu estoque gira mais rápido. A fazenda é como uma empresa que vende produtos se mede pelo seu giro de estoque. A fazenda da mesma maneira. Quanto mais rápido eu Certo. girar meu estoque, mais lucro eu vou ter. Correto. Realmente tem que levar tudo na ponta do lápis, né, filho? Tudo muito na ponta do lápis. Tudo E, na é, ponta do e, é, lápis, né? Fazendo conta, né? e É como você falou aí. a pecuária nos permite fazer programas, planos de voo que a gente chama, e entender se aquela estratégia ela vai nos trazer um lucro ou não. É claro, nós somos dependentes do mercado, né? Nós somos dependentes no grosso modo, do frigorífico, né? Porque a gente vende arrobas. Mas, tirando essa parte, a pecuária nos permite pegar um animal e evoluir, saber quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ganhar nele no final. Correto. Dá para ser bem preciso, da mesma forma que a gente sabe, consegue estimar quantas sacas de soja vai ser produzida, dá para a gente estimar quantas arrobas vão ser produzidas no animal. Correto, correto.
quer ver, como eu não acompanho assim diretamente a parte de pecuária, né? No caso do grão, né? A gente consegue fixar o grão, né? Para safra, né? No caso também de boi, tem esses contratos assim maiores também, o Felipe? Você entendeu, né? Por exemplo, Entendi, assim, perfeito, entendi, 6 meses, até um ano, por exemplo, entendi. Não existe isso, não existe não isso, existe. O não máximo existe, o prazo maior que tem, assim, por exemplo, de não algum tem trava, contrato, não tem não contrato. tem prazo. Ah, Não, tá o ok. senhor está falando travar com a trade, né? Fora a bolsa, não é isso? Isso, por exemplo, com algum frigorífico, né? Não, não existe isso. No bovinocultura, no pecuário não existe isso. O que existe é o seguinte: Certo, alguns pecuaristas de grande certo, volume que certo, matam, eu vou chutar um número, certo? Que matam aí 5 mil, 7 mil, 10 mil animais por ano, eles certo, certo, conseguem indexar o valor da arroba deles de venda, mas ele está indexado sobre um índice que, por exemplo, chama CPEA. certo, Mas se certo. o CPEA cair, automaticamente o dele também caiu. Entendeu? Ele não tá no balcão, por exemplo. Pega o telefone e liga lá, não, quanto está o boi hoje? Alguns não estão, mas estão indexados no índice. E se o índice cai, consequentemente caiu o preço deles também. Não tem como a gente iniciar um confinamento hoje, que dura 90 dias, e já deixar o preço travado no final. Não tem como. Não tem como. Infelizmente, não. Tá, então, por exemplo, corre o risco, então, de você pegar o animal, colocar no Oxe. confinamento, tá? E chegar no final, então, você, por exemplo, perder dinheiro. Sr. Nestor, nós estamos indo para o segundo ano consecutivo que isso está sendo uma realidade. Acontecem-se coisas durante esse período agora de junho, julho, agosto, setembro, que faz a arroba cair. Certo. Então, se hoje, grosso modo, quanto custa para produzir uma arroba hoje em confinamento? Em torno de 250, R$ 280. É o custo de uma arroba. Certo. E quanto você vende ela hoje? O mercado hoje sinaliza um boi de 270, 280. Tá trocando, Então, então, 6 por meia dúzia. tá trocando cebola. Trocando cebola, exatamente. É bem sensível isso, entendeu? A gente não consegue travar a nossa mercadoria para daqui 90, 120 dias. Eu quero dizer, a gente é um normal, um pecuarista normal, entendeu? Certo, 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 certo. E também, você também não vê isso a curto Agora, prazo acontecer. a possibilidade de travar, Isso. Só se tiver muita o falta senhor, de alimento, o senhor talvez. pensa, não, o senhor pensa bem para o senhor ver, ó, vamos fazer uma análise aqui. Nós temos 170, nós temos duas fontes no Brasil que falam o número de animais. Uma fala que é 170 milhões, a outra fala que é o Certo, IBGE, que é 200 milhões. Certo? Então vamos certo. pegar na média. Nem isso a gente se concorda. Nós temos 180 milhões de animais. Certo? Correto. Os grandes frigoríficos são três. Os grandes. Aí os pequenos são vários. Certo. Eu vejo, é muito confortável para o frigorífico ele sair para as compras, entendeu? A escala de abate é um índice que mede quantos dias que o frigorífico já está comprado de boi para abater. Então, facilmente o frigorífico consegue escalar aí 5, 8, 10 dias para frente de boi comprado. Então, se ele consegue matar aí 1.000 bois por dia, ele, um pouco sem esforço ele consegue escalar 8 dias. 8.000 bois já escala, entendeu? Então, assim, e tem um outro fator muito grande que esses grandes frigoríficos eles estão com grandes plantas de confinamento. Além de ter grandes plantas próprias, tem boitel, grandes boitéis que fornecem boi para eles. Então, eles conseguem, de certa maneira, fechar o ciclo e ter o boi a hora que eles mais precisam. Entendi, entendi. Entendi. Porque os próprios frigoríficos, né, eles mesmos possuem já os confinamentos deles próprios, né? E para 2023 nós vamos ver grandes expansões. Grande expansão. Certo.
Em vários cantos do Brasil, os grandes frigoríficos vão montar mais plantas grandes que eu falo de 50, 90 mil bois estáticos, entendeu? certo. Deles. E a gente está falando muito de boi, mas isso reflete em toda a cadeia. O bezerro, por exemplo, que é a receita do criador, ele, querendo ou não, ele é balizado no boi gordo. Então, é efeito cascata. Correto, correto. Inclusive hoje, nessa data que a gente está fazendo essa live, não, o mercado tá bem complicado para bovino. Tá bem complicado mesmo, Tá, de mas maneira aí geral. quais são os fatores, então, que estão ocasionando então, essa complicação para você, Felipe? Nós temos total controle dentro da porteira. O que produzir, Porteira, porteira para como, dentro. como fazer, o que produzir, como fazer. Um criador, ele sabe como produzir um bezerro de qualidade, ele sabe o que tem que ser feito, a genética, né, o manejo correto. Agora, a partir do momento que nós vamos comercializar esse animal, nós estamos sujeitos ao mercado. E só para você ter um número, vamos falar de cria agora, que é uma coisa que eu gosto muito. Hoje, para se produzir um bezerro, colocando todos os custos, né, inclusive o custo daquela matriz, que ela tem o seu custo, né, macho e fêmea hoje é 1.600 a 1.700 reais de custo. Macho e fêmea. Porque você tem 50% nascendo fêmea, 50% nascendo macho. Então, uma fazenda aí que desmama 1.000 bezerros por ano, ele tem um custo aí de, por bezerro, em torno aí vai ter um custo aí de 1.700.000 reais. Hoje, se precisar vender bezerro hoje, se for um bezerro de desmama até um bezerro aí de 10 meses, que está variando de 5 a 6 arrobas, eu vou falar um número, cada região tem o seu. Mas eu tenho observado bezerro macho de 2.200, bezerro fêmea de 1.400. Ou seja, igualou, assim, o que custou foi vendido, na média. Então, a coisa ficou bem custosa agora, esse segundo semestre de 2022, sabe? Ok. E, Aí você acha que se deve a quê? A esses preços? Alguma coisa da guerra, da pandemia, alguma coisa assim que está afetando diretamente? olha, por incrível que pareça, Nestor, nós não tivemos influência nenhuma durante 2020 e 2021. Pelo contrário, nós tivemos só alta, 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 no valor da mercadoria que a gente vende, que é bezerro, né? Arroba, né? A, a pecuária não teve reflexo, no meu entendimento, sobre a pandemia. Pelo contrário, tivemos altas de bezerro, peso de bezerro, altas de boi gordo. O que eu acredito é que os insumos vieram subindo, 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 como na lavoura subiu, desde Certo. adubo até sal mineral, por exemplo. E a mercadoria em si, que era para estar patamares bem superiores a R$ 300, hoje está abaixo. Não acompanhou, né? Os custos. Acompanhou, nós tivemos negócio de boi bem acima de 300, mas de uma hora para outra ele pegou uma redução muito drástica, entendeu? Eu vejo o mercado muito fácil de ser manipulado, né, de diversas maneiras. Uma delas, por exemplo, soltar um edital falando que a planta X está impossibilitada de matar boi China. E hoje, só para você ter ideia, eu acredito que o senhor não tenha esse entendimento, a valorização da arroba do boi China, que é o que a China vem comprar, ela é R$ 30 a mais do que o boi comum hoje. R$ 30. Se eu mato um boi de 20 arroba, eu estou falando de R$ 600 por boi. O que é ser um boi China? Tem que ser um boi jovem, de até 30 meses, de até 4 dentes. A China que é um animal jovem. A China não está preocupada em acabamento de gordura, né? Não, ele não quer aquela carne amareladinha. Ele quer um animal jovem, de até 4 dentes. E ela paga a mais por isso. Então, hoje, o boi China é R$ 30 por arroba a mais. Então, de uma hora para outra, aparecem assim, algumas plantas estratégicas no Brasil, desses grandes frigoríficos, impossibilidade de matar o boi China, ou de férias, e não se tem nenhuma explicação.
Não, planta tal, que mata 1.500, 2.000 bois numa região estratégica, vai ficar aí 30 dias sem matar o boi China. Ou seja, a gente só está comprando um boi comum. Então, é de cima para baixo. Infelizmente, a gente está discutindo sobre isso, mas é coisa que a gente não tem controle sobre isso, né? Correto. E essa demanda pela China é grande? É imensa, É. é Hoje o imensa. país que mais importa carne Importa. do Brasil é a China? Ela saiu do ano passado de, se eu não me engano, 27 e bateu esse ano agora 35% das nossas exportações. Ela, vamos dizer no grosso modo, é um mal necessário. O que acontece? Durante a pandemia, ela entrou forte no mercado. Então, ela foi. Eu vou fazer um comparativo, se eu me corrige. Ela fez com o boi agora, durante 2019 e 2021, o que aconteceu com a soja nos anos 2000. Abriu-se a exportação. Então, a nossa mercadoria começou a ser exportada em maior volume, principalmente por ela. Antes, a gente vendia mais era Europa. Tanto que tem aquele Certo. Eras Europa, o X-Bov, Eras Europa, mandar carne para a Europa. A Europa quer uma carne de qualidade, mas em menor volume. A China não, a China compra tudo, tudo em grande volume. Então ela foi bancando o preço. E infelizmente manipula-se o mercado e quem paga a conta é o pecuarista. Correto, correto. Tá. Então, voltando mais então um pouco, né, já que a gente, de repente, você passou aí um raio-x do mercado, né? É, se você falou que investimento em pastagem, né? Sim, Tá? Você também acompanha a reforma de pastagem? acompanho, acompanho. Eu acredito assim que disponibilizar a pastagem na quantidade, na qualidade ideal, é a melhor coisa que o pecuarista pode investir. Desde que seja iniciar, vamos falar assim, a realidade mesmo, iniciar com uma calagem, uma coisa simples, uma gessagem, né? Fazer uma adubação de cobertura, coisa não muito agressiva, mas que vai possibilitar que ele possa aumentar a sua capacidade de suporte. Eu falei lá atrás que a média hoje é 4 a 5 arrobas por hectare ano. Nossa Certo. média é um animal por hectare ano. Se eu Isso. consigo manejar minha pastagem de tal forma, nem que seja tornando ela saudável via calagem, né? Porque uma terra ácida é uma terra doente, tornando ela saudável, e eu consiga sair de uma para duas cabeças por hectare, produzindo as mesmas 4, 5 arrobas, eu dobrei minha produção. Então, a pastagem, sem dúvida nenhuma, é onde está o sucesso na uma pecuária lucrativa, porque ela chega a ser 30% o custo de produção do confinamento. Arroba Correto, produzida a pasto. correto. Então, a pastagem para você é o grande gargalo aí, né? Da pecuária. Sem dúvida nenhuma. Tá? São fazendas, principalmente onde a gente atua, são fazendas grandes, áreas grandes, pastos degradados, pastos sujos, com uma grande quantidade de infestação. Então, assim, a gente sabe que tudo é bonito falar, mas que tudo requer investimento. Correto, Mas, correto, se tem um lugar que tem que pôr o dinheiro é na pastagem. correto. Tanto é, né, que, por exemplo, né, essa lotação, essa taxa de lotação, né, um animal por hectare, né, Sim, praticamente quer dizer, eu já sou formado há uns 30 anos, né, quer dizer, desde 30 anos atrás, né, praticamente é a mesma taxa de lotação. praticamente a mesma. Pode ter mudado alguma coisa, se a gente pegar dados do IBGE, talvez Alguma região, né, uma mas ponto duas, 1,3. Tem projetos com alta lotação? Tem projetos aí colocando 10, 15 cabeças por hectare, entendeu? Talvez esse seja o caminho, depende do quê? Depende do perfil do pecuarista. É o que eu falei, tudo requer investimento, tudo requer fluxo de caixa. Então, assim, a gente sair de um sistema tradicional para um sistema de alta produção para produzir 10, 15, 20 arrobas por hectare, não vai ser da noite para o dia. E também a cabeça do pecuarista tem que estar antenada a isso e entender que o risco dele vai aumentar. O risco dele vai aumentar, ele vai ficar mais exposto. Porém, a gente pode fazer isso gradual. Como que é gradual? O cara consegue colocar uma cabeça por hectare? Vamos trabalhar modos da fazenda para a gente começar a trabalhar com 3, 4, 5 cabeças.
em algumas regiões específicas da fazenda, alguns módulos, e vamos trabalhando isso. Vamos educando Correto, a turma correto, dos correto. vaqueiros. Isso, correto. Tanto é mesmo, até para fazer uma reforma de pastagem, por exemplo, o produtor, né, não vai conseguir, às vezes, fazer na área toda, né? De Tem que forma fazer por alguma. partes, né? Tem que fazer por partes. De forma alguma, de forma alguma. E tocando nesse assunto, eu acho interessantíssimo, a gente tem que deixar isso como um spoiler, né? Vai fazer reforma de pastagem? Faça de maneira que aquela área te disponibilize uma forragem para silagem. Vai reformar, já vai ter o investimento, vai fazer os tratos culturais, gradagem, né? Todos os tratos culturais adequados, já faça de tal maneira que naquele primeiro ano ele te produza uma silagem para você armazenar e depois fica o pasto para pastejo. Ah, mas eu não tenho necessidade de silagem. A gente nunca sabe. A gente não sabe se vai entrar um fogo na fazenda, a gente não sabe se vai ter oportunidade de comprar um gado barato do vizinho, por exemplo, entendeu? E silagem bem feita, bem armazenada, bem processada, é silagem para 3, 4 anos. Então vai reformar, coloca um milho no meio, coloca um sorgo no meio, algo que te possa fornecer uma comida, porque na hora que você menos precisa, você vai precisar dela. Na hora que você menos imagina, ela vai poder te servir. Que seja para terminar umas vacas de descarte no final da estação, que seja para fazer um sequestro, um resgate de bezerro jovem da desmama, que seja para terminar os garrotes de 13, 14 arrobas na entrada da seca, para que eles não passem a seca pesado na pastagem. Então, tudo isso são estratégias. No meu entendimento, vai reformar pasto, reforma de tal maneira que o primeiro corte seja para silagem. Correto. Muito, muito, muito boa essa sua dica aí, viu? Muito boa mesmo, né? Porque realmente, né, a partir do momento que o produtor ali, né, vai começar ali uma reforma de pastagem, né? Você falou da calagem e tudo, mas anteriormente, né, vamos lá, coletar amostra de solo, Coletar né? amor de Vamos, solo. vamos lá ver o que que o solo está precisando, né? Aí, a partir Perfeito. daí, né, fazer as recomendações, né, para realmente, né, você falou aí, de repente colocar um milho, né, por mais que seja exigente, né, mas você vai estar investindo no solo, né? E depois vai deixar o pasto lá, né? Aí, quanto É, mais você investir, menos tempo você vai voltar lá depois, né, para fazer manutenção, né? E outra, já que você vai investir lá, né, na reforma, realmente, né? Vale a pena você fazer lá, por exemplo, você citou o milho, né? O sorgo, né? De sorgo, repente até um milheto, né? Até milheto, uma outra espécie, né? Que com sim. certeza, né? Como você falou aí, né? Silagem, né? De uma forma ou de outra, você às vezes vai acabar utilizando, né? Teria que ser uma regra primordial. Toda fazenda de bovinocultura de corte deveria ter silagem. Aí o cara vai questionar, mas eu não tenho aonde usar. Sempre precisa. A sua fazenda é de quê? É de cria. Ah, minha fazenda é de cria, não usa silagem. Como não? Você vai dar o DG final a partir de março, abril, maio. Deu DG final, naturalmente, 15% do seu rebanho de matriz vai ser descartado. A não ser que você vai ficar dando chance para a vaca e ela vai ficar te comendo o seu pasto à toa. Tá vazia? Tem que matar. Ela vai estar com o score adequado para matar? Provavelmente não. O que você faz? Pega a sua silagem, trata dela, 30, 40 dias e mata. Ah, meu sistema é um Certo. sistema de recria. Eu compro o bezerro. Compro o bezerro agora do cedo, bezerro do cedo de junho, julho, bezerrada boa, mas que vai entrar na seca. Tem silagem? Fornece para elas. Fornece ela fechada, no confinamento, que nós chamamos de sequestro, ou se não, fornece parte dela na pasto, fornece 3, 4 quilos a pasto, que já dá um suporte muito grande. Correto. E aí, no caso, entra complementação também com suplemento mineral? Sem dúvida, sem dúvida. A dieta é formulada, a dieta é balanceada. De acordo com a Certo. categoria e principalmente de acordo com o objetivo, né, Sandro? Se for recria, Correto. se for engorda, Correto. Então, ferramentas existem, né, Felipe? Ferramentas existem, existem, técnicas existem, né? existem. Agora, precisa, como você falou, né? Porque tem muitas vezes produtores aí, né, com um pensamento um pouco mais antigo, né? O, Que é mais. o principal desafio é a própria, o próprio eu do pecuarista, né? Ele Certo, entender, é porque ele talvez não para pensar o quanto que um animal custa para ele durante 12 meses, né? certo. Ou durante 20 meses. E ele acha que tratar dele ali 90, 120 dias é um dispêndio de capital.
Porém, você está antecipando aquela despesa que você ia ter. Se eu gastaria, eu repito, se eu gastaria R$ 1.500 por cabeça em 20 meses, eu prefiro gastar esses R$ 1.500 em 12 meses e fazer meu estoque girar. Correto, correto. É, cada vez mais fazer conta, né? Fazer conta, né? Muita E eu vi conta. também que você é muito antenado também na parte aí de números, né? E também de índices, né? O Sem produtor tem que dúvida. se profissionalizar, né? Tem que ver, por exemplo, se ficar mais um dia no pasto, ele vai estar tendo prejuízo, né? Tem que levar tudo como se fosse uma indústria, né? Exatamente, até chegar um momento de dele fazer uma conta, por exemplo, na entrada do confinamento e fazer a conta, aquele garrote dele ali, ele chegar à conclusão simples de não compensa eu confinar, eu vou vender ele. É uma, Certo, é uma conta que pode ser viável para um determinado pecuarista. Ele fazer a conta que vai gastar X durante 90 dias, que a projeção, segundo ele, é de vender por tanto, não, para mim não compensa. O que, que eu faço? Eu vou vender o garrote, vou no mercado e vou vender para uma outra pessoa que tenha condição de comercializar ele melhor no final do confinamento. Então correto, são decisões, não tem certo nem errado, né? correto. Viu, Felipe? Mas no caso do produtor, do pecuarista que confina, ele já faz mais conta, né? Sem dúvida, faz conta. Só dele confinar, ele já tem a cabeça diferente. Por quê? Porque ele tem que se preocupar com o milho dele, a moagem do milho dele. Quais os outros insumos? Vou comprar ureia, vou Certo. comprar um farelo de soja, uma batata de algodão, um caroço de algodão. Então ele já tem que ter uma equipe que vai trabalhar esse estoque, que vai no mercado comprar. Ele já tem que ter um fluxo de caixa ajustado, porque ele vai trabalhar 90 dias no vermelho, só pondo dinheiro, pondo dinheiro. Só para você ter ideia, hoje uma diária não sai por menos de R$ 20. Vamos pôr um número redondo, R$ 20. Mil E ganha, bois, pagou em despesa de quantas gramas? para ganho de peso de 1,5 kg, né? 1,5 kg. Certo, A gente ouve de tudo com relação ao ganho de peso, né? Mas a gente trabalha, certo, vamos trabalhar na real 1,5 kg dia. Colocar aí 2 arrobas por mês com rendimento. Seria em torno disso. certo. Estaria tudo certo, Nestor, esse ano, se a arroba tivesse acima dos R$ 300. Estaria tudo certo. Infelizmente, ela não está. Tá. E tem perspectiva? Para mim, esse ano, não. Não. Enquanto não passasse as eleições, não. Acredito que não. Do jeito que Correto, está. correto. Certo, certo. Então você acha que Não tem perspectiva. não Não tem vejo. perspectiva? Tá Uh-uh. correto. Tá. Então Daqui voltando para o mais final a... do ano, Não. Mas é mercado, né? Às vezes acaba mudando o mercado também, né, Felipe? Acontece alguma coisa, né? é mercado e só aproveita as altas quem está no mercado, né? Quem está ali persistindo, produzindo. E pecuarista é muito raçudo, né? Ele sempre está ali na atividade. São pecuaristas de décadas da atividade, entendeu? É uma turma muito honesta, uma turma muito direita. É raríssimo ver alguém fora da curva, né? Então, assim, o mercado prestigia quem está ali em cima. Infelizmente, o Brasil é deficiente em indústrias, mais indústrias fortes para comprar a nossa mercadoria. Nós estamos na mão de três, né? Então Certo, é entendi. um monopólio muito ruim. O senhor imagina se o senhor tivesse só três trade para o senhor vender sua soja, como é que seria o mercado? Acho que seria um pouco tenso, né? Ah, é. É quanto mais, né? Melhor, né? Mais opção para o produtor, né? E melhor o preço também, né? Competitividade é isso, né? Quanto mais competitivo for o mercado, melhor para quem vende, Melhor para quem produz, né? para Tá quem certo. produz Isso. a carne, a mercadoria. Ok, ok. Viu, Felipe? Teria mais alguma consideração? Não, eu acredito que o que o senhor comentou, a ideia do senhor, a gente conversar sobre essa pressão da lavoura, ela é real, ela já subiu para o norte muito forte nesses últimos 2 anos, mas é muito forte. Inclusive da região do senhor veio muita gente, entendeu? Compraram terra. Isso fez um alqueire de terra sair de 60 para 150, isso terra de gado, e Certo, sair certo. de 60 e ir para 250 terra que planta. Então, assim, a pressão está muito grande.
E o pecuarista que ficar, ele vai ter que se profissionalizar e ter gente boa junto com ele. Não são nós os técnicos, mas também os funcionários, né? A equipe, ter uma equipe boa, treinar a equipe, tanto o gerente como os vaqueiros. Isso é muito importante para o sucesso da pecuária. A agricultura, ela é muito, tem muito disso, né? A turma, todo mundo é muito profissional, todo mundo entende muito bem. A pecuária vai ter que evoluir muito nisso ainda. Exatamente, né? Para ficar competitiva, né? E ficar no mercado, né? Porque, querendo ou não, também a pecuária é uma opção, né? É uma, junto com a agricultura, né? Às vezes, aí, muitas áreas aí, por exemplo, não se vai fazer safrinha, né? Vai fazer só praticamente a safra de verão, né? E depois também Aí dá vai para para o gado. complementar aí, dá para entrar com gado, né? Seria a integração aí lavoura-pecuária, né? Eu acho que vai entrar forte também, né? Principalmente nessas regiões aí onde não faz safrinha, né? Vai ser uma boa opção também, né? Para os produtores. Se o arrendatário, vamos falar numa fazenda que vai ser arrendada, né? Se no contrato de arrendamento tiver a opção de fazer a safrinha com uns desenhos ou com o próprio pânico, isso é lindo. Isso é lindo, porque nós conseguimos ter um capim de extrema qualidade durante a pior época do ano para ter capim, que é de maio até outubro, né? A época Certo, vai ser na seca, seca, né? os capins estão de baixa qualidade. Então, se aquela fazenda que foi arrendada, ou o próprio pecuarista que for plantar, ele estiver disposto a fazer uma integração, produzindo um capim de qualidade ali na saída da soja, isso é coisa linda. Aí sim se produz muito bem, aí sim a conta fecha muito bem. Mas eu vejo algumas situações do que o arrendatário ele não quer. O gado ali prefere jogar um milheto, deixar a terra quieta e esperar a próxima lavoura, Tá, né? Mas a certo. integração lavoura-pecuária é coisa linda. O gado desempenha muito bem e a conta fecha muito bem. Correto, correto. E acaba sendo uma opção para o produtor. Acaba sendo uma opção, com certeza, com certeza. Se ele, na hora que ele for arrendar a terra dele, se ele bater firme que quer ter a área de, em vez de safrinha, ele quer pôr o gado, isso é coisa linda. Ou mesmo aquele produtor, né, que é pecuarista e está migrando para a agricultura, né? Esse já tem maior facilidade, porque já conhece, já sabe o manejo, né? E esse mesmo já, de repente, Sim, já vai colocar o gado, né, em cima da palhada aí, e às vezes vai fazer lá exatamente. uma plaqueária com Aí milheto, né? E já soltar o gado, às tem, vezes, em algu, cima, né? Pode falar. tem, algumas, tem algumas particularidades, né, seu Nestor? Por exemplo, que quando você vai para a soja, vamos supor, o produtor ele mesmo vai plantar. Ele vai abrir grandes glebas, né? Sim, Então, na hora de pôr o gado, vai ser uma grande quantidade, por exemplo, 500, 600, 1.000 animais soltos numa única gleba. Então, tem que entender se ele vai querer trabalhar dessa forma ou se ele vai estar disposto a colocar cerca elétrica para dividir as certo. glebas, né? Hoje tem esses sistemas aí de solar, que é muito Sim, fácil, o sim, cara sim. vai ali, pega uma gleba de 500 hectares e divide em quatro, por exemplo. Então, tem todos esses pequenos detalhes, né? Certo. Para Na fazer o manejo, integração. né? Integração, fazer o É, manejo, né? exatamente, exatamente. Correto. Não. Beleza, então. Viu, Felipe? Foi um prazer, então, estar conversando com você, né? Eu acho que o segredo também é Prazer você bater o meu. firme aí na renovação da pastagem, né? Uma pastagem aí de Sem qualidade, dúvida. né? E, sem dúvida, né? O que está faltando, né? É boia, né? É boia. É É comida. boia. É comida. É comida, né? E cada vez O mais, foco né? é Essa esse. produção, foco realmente é na reforma de pastagem, porque nós já chegamos aqui, né? Por exemplo, grande parte das áreas, o que acontece? Os produtores, os pastos já estão degradados, né? Já chegou uma fase que, por exemplo, não adianta mais só a reforma de pastagem, por exemplo, que o pessoal fazia. Só virava terra, né? E jogava semente, não adianta. Esse aí já está ultrapassado, né? Tem que fazer Certo. uma reforma bem feita, né? Bem parecida com uma de lavoura, né? Tem que fazer a calagem, né? Tem que jogar uma semente de boa qualidade, né? Tem que dar as coberturas, fazer o manejo, né? Controle de pragas também bastante importante,
né? Para manter o pasto, né? E manter também o gado aí em cima do pasto. Né? Que com certeza, O senhor, a, é, pode falar. o senhor comentou aí sobre a questão das invasoras, né? Isso é Isso, algo muito, é muito interessante, porque nós estamos falando numa média de uma cabeça por hectare, né? isso, Isso seria bacana se o animal tivesse 100% do pasto disponível para ele pastejar, para certo. acontecer o manejo do pastejo. O que é o manejo do pastejo? É tudo que envolve o animal pegar aquela folha e consumir ela. Porém, a realidade que a gente vê são áreas que tem 20, 30% de invasora dentro dela. Então, o animal tem que se virar no 12, literalmente, para conseguir consumir aquela quantidade de matéria seca que ele necessita durante o dia. Ele tem que disputar com o amigo dele, porque o pecuarista trabalha com lotação, às vezes, fora da realidade da fazenda dele, e ainda tem que disputar ainda com as invasoras que não deixam que o capim performe de maneira correta, né? Então, aí que tá, né? Por isso que talvez é interessante, né? Trabalho seu, meu, né? De veterinários também, do pessoal de campo, né? Cada vez mais, né? Mostrar isso para o produtor, né? Porque às vezes ele tem um pasto, às vezes, entre aspas, assim, é, formado, tá? Só que às vezes mal manejado, né? Exato. Que talvez aí só tirando, né? Por exemplo, só tirando aí, eliminando as plantas invasoras e fazendo uma cobertura, né? Com Ixi, certeza, o capim vai vir, hum, né? não, só imagina só fazer um trabalho de invasoras, vedar e fazer uma calagem, né? Que é coisa simples, né? É claro, se possível, com a análise de solo pré. Uma cobertura, né? Isso. E outra, até você também comentou, né? Que o pessoal já tem adequado bastante também, né? A divisão em piquetes, né? Desculpa, Tem cortou. uma cortadinha aí, né? Cortou um pouco a internet, né? Não, eu estava falando até a divisão em piquetes, né? Hoje a gente já vê bastante, né? Nas propriedades, né? Eu vou comentar duas coisas que eu não comentei aqui, que é interessantíssimo. Certo. Pode Uma comentar. coisa é a divisão de piquete e a outra coisa é água. Só de Certo. se disponibilizar água encanada, porque a grande maioria é água de córrego, água de represa, água daquelas famosas cacimba, né? Só disponibilizar água encanada, água de poço artesiano, encanada em Água de bebedouros, qualidade, né? nós já conseguimos agregar ali em torno de 80 a 100 gramas por dia de GMD. O que paga a conta na fazenda se chama GMD, que é o ganho de peso diário. Da mesma forma, o que paga a conta na lavoura, eu acredito que seja a produção de sacas por hectare. Na bovinicultura Certo. chama GMD, é o ganho de peso. Quanto mais peso eu consigo colocar, mais eu vou diluir meus custos. Então, só para você ter ideia, 80, uma arroba por ano, que é R$ 300, né, vamos arredondar de faturamento, me dá um GMD de 83 gramas média dia. Ou seja, só de eu colocar água encanada, eu já consigo produzir uma arroba por hectare, uma arroba por ano a mais. Certo? Outro fato interessantíssimo. Tá, Só de só, começar. viu, Felipe? Até para Sim, complementar você, né? Muita gente fala, né? E é o certo, né? Você tem que tentar dar para o gado uma mesma água que você tomaria, claro, né? claro, Tem que pensar desse jeito, claro. né? Porque, É né? porque. Porque como tem que se profissional, tem que, querendo ou não, tem que ter um investimento, né? Para ter um retorno. E é de novo aqui a gente volta, é o complexo que está dentro da cabeça do próprio pecuarista, porque tem sistemas simples. Eu atendo uma fazenda em Nova Crixás que eu admiro o gerente, a forma que ele trabalha. Ele, ele monta o sistema solar dele, ele entra na internet, ele compra o conversor, as placas, certo? Ele fura mini poços, do lado do mini poço, ele coloca uma caixa d'água, estrategicamente em regiões, são fazendas grandes, fura o mini poço, coloca o sistema solar, coloca a caixa d'água, dali ele distribui para 5, 6 pastos. Certo, Então ele tem correto. vários sistemas desses em toda a fazenda dele.
Então, assim, é só querer fazer. Tem um investimento, mas 100 gramas a mais de GMD paga todo o investimento de água em 6 meses. Fácil, fácil, Correto, fácil. Fácil, correto. fácil. E é uma coisa que dura a vida inteira. Você bota um bebedor de concreto, dura a vida inteira, entendeu? E outro fato que eu ia comentar, a divisão de Pode piquete que o comentar. senhor comentou. A Isso, divisão de piquete, trabalhar com lotes menores, aumenta o GMD, aumenta a prenhez da vacada, assim, espontaneamente. Muito, muito. Então, água e lotes menores são manejos simples, que requer investimento, claro que requer investimento. Você vai fazer 1 quilômetro de cerca hoje. Você tem noção de quanto custa 1 quilômetro de cerca hoje? não. Ao pé da letra, não. 20 mil reais. 20 mil 20 mil reais. reais. Mão de obra, 20 mil reais, um quilômetro de cerca. Tudo. Mão de tudo. obra, estaca, Sim. arame, tudo. 20 mil reais. Então, falar que é fácil dividir passo, não é fácil, requer investimento. Tudo requer investimento. Mas são coisas que você faz um investimento. Por exemplo, investimento em água e investimento em cerca dura quantos anos dentro da fazenda? Se dilui quantas boiadas, quantos bezerros vão passar naquele pasto, aquela estrutura vai estar ali. Então, são coisas que a gente se propôs em, em falar aqui na live, que são aspectos para aumentar a rentabilidade. Coisas nesse sentido que eu acredito que o pecuarista tem que focar. A pastagem, aguada e divisão de lotes. Correto. Parabéns, então, Felipe, aí, pelo recado que você deu. Acho bastante importante, né? E cada vez mais abrir os olhos aí, né, do produtor, tá? Porque tem que levar a coisa na ponta do lápis, né? Como você falou aí, né? Se um dia ficar a mais no pasto, já está dando prejuízo, né? Tem que largar, né? Tem que fazer conta, Exatamente. né? E como na lavoura, né? A pecuária também é uma indústria a céu aberto, né? E vamos produzir. Exatamente. Tá bom? Então, obrigado aí Perfeito. pela sua participação, tá? Foi um ótimo bate-papo, tá? E uma boa noite. Se você quiser também Muito, as considerações finais aí, tá? muito obrigado, senhor Nestor, pelo convite. Parabéns pelo trabalho do senhor, tanto a campo como aí nas mídias sociais. E boa noite a todos pela participação. Tá ok. Então, muito obrigado. Boa noite, Brasil. Até mais. Boa noite.